Boa tarde, meus irmãos. Hoje o apresentador mudou um pouquinho. Eu estou aqui no lugar das meninas para poder fazer a apresentação da palestra dessa quinta-feira, em que nós vamos receber um irmão tão querido, João Francisco, lá dos Ceareiros de Cristo. Porém, antes da gente chamar o João para bater aquele papo com a gente aqui, né, a gente vai fazer uma leitura de um texto do livro Transição Planetária. E essa leitura vai valer para nós como a nossa prece inicial. Então eu convido a todos que já serenem os pensamentos, ouvindo, né, o texto aí, do capítulo Mestre Sublime, Oração do Santo de Assis, a psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. O texto diz assim: Senhor Jesus, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar entre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que venhamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos de retaguarda, que somos quase todos nós transfugas do dever. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nesse momento, então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu vou convidar para poder ficar aqui junto com a gente, nosso irmão João Francisco, que vai falar hoje para a gente nas bênçãos da alegria. João, vem para cá, vamos bater um papo aqui. João, seja muito bem-vindo, né? Você fica à vontade, a casa é sua, você tem o tempo que você precisar para que a gente possa compartilhar dos resultados do seu estudo aí, tá certo? Ok, Marcelo. Boa tarde a todos. Dia, né? E estamos aqui compartilhando dessa conversa, desse papo, a respeito de um assunto que normalmente nos vemos falando, refletindo sobre a alegria, sobre a nossa alegria, sobre a alegria que sentimos, muitas vezes, ao despertar, quando vislumbramos uma bela manhã, na qual percebemos os cuidados do Pai conosco. Às vezes, um céu lindo, limpo, azul, sol. Outras vezes, o céu nublado, um pouquinho frio. Mas, de todas as maneiras, quando nós serenamos o nosso coração e lançamos um olhar
um pouco mais cuidadoso, percebemos a alegria de podermos desfrutar desta existência. E o convite que o Pai nos faz é exatamente esse, de como amadurecemos o nosso olhar para caminharmos com alegria, para percebermos com alegria cada oportunidade que o Pai nos concede. Não obstante estarmos encarnados em um mundo de provas e expiações, em pleno período de transição. E, não por acaso, Marcelo nos trouxe essa linda prece do livro Transição Planetária, que traz para nós explicações belíssimas sobre esse período que passamos agora. Nos traz elucidações para compreendermos a jornada que atravessamos e que muitas vezes nos pegamos refletindo sobre como viver esse momento com alegria. Afinal de contas, nós estamos aí desfrutando de experiências. E muitas vezes experiências desafiadoras. Quando olhamos para alguns países irmãos, conseguimos ter as notícias das guerras que trazem imensos desafios para os irmãos envolvidos diretamente nela, ou para nós, que de forma indireta sempre estamos envolvidos também. Observando mais próximos de nós, vemos a nossa sociedade com desafios grandiosos, às vezes não envoltos em guerras com outras nações, mas vivendo as nossas guerras particulares, nas grandes metrópoles, na violência urbana, a natureza que vem passando por grandes desafios, mudanças. São várias perspectivas que nos levam a imensas reflexões. E como fomentarmos a nossa alegria de viver? Como percebermos, nesses momentos desafiadores, as nossas sublimes oportunidades de amadurecimento e de crescimento? E para termos o nosso pensamento elucidado, somos gratos a Deus pela alegria de podermos contar com essa divina doutrina, a doutrina dos Espíritos, que vem nos explicar, que vem nos possibilitar reflexões que nos permitem vivermos com serenidade, vivermos com maturidade, observando que, apesar desses desafios, não caminhamos deserdados do cuidado do nosso Pai para com cada um de nós. E é muito interessante a gente ampliar os nossos pensamentos. Por isso que quando o Marcelo disse na abertura, né, essa oportunidade de conversarmos, de compartilharmos o Evangelho de Jesus, as reflexões que o Evangelho nos traz, realmente é uma grande oportunidade, é uma alegria, porque buscamos em cada momento de reflexões e de conversas oportunidade de nos fortalecermos, oportunidade de nos tornar mais maduros para esses enfrentamentos que a nossa jornada exige de cada um de nós. Afinal de contas, temos aí a certeza da clareza de que, pelo fato de sermos cristãos, de sermos espíritas, não estaremos eximidos desses momentos desafiadores. Não estaremos eximidos daqueles momentos em que somos realmente convidados a vivermos a verdade do Evangelho que nós acreditamos. E algo parecido nós podemos refletir em uma mensagem que está no livro Boa Nova, no capítulo que trata sobre o bom ânimo.
Porque nesse capítulo, Humberto de Campos relata para nós uma conversa de Jesus com seu discípulo Bartolomeu. E Humberto de Campos diz que Bartolomeu era um dos discípulos mais empenhados de Jesus, né? Era um discípulo dedicado. E neste momento, Bartolomeu tinha uma conversa com Jesus e trazia para Jesus exatamente reflexões acerca da tristeza e da alegria. Ele relatava para Jesus as suas amarguras, as suas tristezas, mas que ele tinha uma certeza de que o Evangelho era, sim, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, mas que ele não conseguia entender que muito o incomodava exatamente os desafios do mundo, a violência, né, as ambições, os desenganos, né, como aquilo mexia com o íntimo de Bartolomeu. E nessa conversa com Jesus, Jesus faz um convite a Bartolomeu a exatamente amadurecer o seu olhar e perceber o quão importante era Bartolomeu fomentar dentro de si a coragem, a esperança e a alegria. Perceber que essas circunstâncias elas eram passageiras e que elas faziam parte desse processo amoroso do Pai para conosco, no sentido de nos dar oportunidades de amadurecimento. Jesus deixava claro para Bartolomeu que a luta era comum, que todos nós estamos participando dessa caminhada, dessa jornada de desenvolvimento. E Bartolomeu se colocava em profunda reflexão, entendendo nas palavras de Jesus um convite a viver a experiência com alegria. E viver com alegria é exatamente renovar a cada instante a esperança. E, principalmente, não se deixar levar pelo desânimo. E nas reflexões que Bartolomeu fazia, à medida que Jesus conversava com ele e o esclarecia, ele ia sim se sentindo fortalecido para os novos desafios. Tanto assim que Humberto de Campos, ao discorrer da história, conta a experiência de Bartolomeu depois dessa conversa com Jesus, e ele retorna ao seu lar e ele se vê envolvido em uma situação de desconforto, sim. Porque no momento em que ele entrava em casa, ele era recebido pelos irmãos, pelo pai, com xingamentos, com agressões. Mas Bartolomeu, pensando no valor da alegria, pensando em não se deixar envolver por aquela situação, não retribui a mesma maneira. E consegue oferecer àqueles irmãos o seu sentimento de serenidade, de alegria. E ele se sente, sim, muito alegre, satisfeito de poder ter ofertado a eles, àquela situação, um novo comportamento. De forma bem sintetizada, a história revela para nós exatamente o nosso desafio em viver alegre. Principalmente nos nossos dias, que assim como Bartolomeu, muitas vezes nos vemos inquietos, angustiados, pensativos, reflexivos, nesses dias em que as informações são muito rápidas, em que as redes sociais estão aí atuando cada vez mais dinâmicas, trazendo, levando informações de todas as vibrações possíveis. E como nós nos comportamos diante desse dinamismo, diante dessa proposta, esta vida tão interativa quanto vivemos no momento? Como temos conseguido exercer a nossa alegria de viver? Porque em alguns momentos
essa inquietude, essa preocupação, ela começa a tocar no nosso íntimo, a nos levar a pensamentos como desânimo, como pessimismo. Quantas vezes nós nos pegamos com pensamentos, com falas e com atitudes muito pessimistas, que refletem até uma tristeza íntima. E como nós encontrarmos dentro de nós essa força, essa coragem para resistir e não desanimar? Porque viver alegre é exatamente encontrar essa possibilidade de, em dados momentos de muita inquietude, não se desesperar. Momentos, às vezes, simples. Às vezes a pessoa recebe uma notícia do desemprego. É lógico que a pessoa que recebe a notícia de uma demissão, ela não vai sair dando cambalhota, gritando com euforia de alegria. Ela vai ter sim o seu momento de preocupação, de inquietude, de tomada de decisão. Mas como é importante essa força íntima permitir com que nesse instante ela não se deixe levar pelo desespero. Muito pelo contrário. Se nesse momento conseguimos refletir sobre a mensagem da alegria que o Evangelho nos traz, nós buscaremos a força, a coragem nos nossos momentos de prece. Buscaremos um lugar para nos reabastecermos, uma casa espírita, para conversarmos, para recebermos um passe, ouvirmos uma palestra, renovarmos em nós essa boa energia. E quando nós conseguimos, de alguma forma, alimentar esses bons sentimentos, a gente tem aquela certeza de que a nossa conexão, de que a nossa intimidade será conduzida a quem? Àqueles espíritos, aqueles irmãos, corações abnegados que se movimentam a nosso favor, no intuito de nos auxiliar. Mas pensemos bem, no intuito de nos auxiliar. Não quer dizer que quando buscamos uma casa espírita, levando às vezes essa inquietude, por exemplo, do desemprego, que nós vamos sair de lá e imediatamente vamos receber a notícia de um emprego novo. Mas nós vamos viver essa experiência com mais lucidez, com esperança, principalmente porque quando buscamos os esclarecimentos da doutrina espírita, entendemos a causa das nossas aflições, o motivo das nossas dores. Entendemos que no nosso processo educativo, na fase evolutiva que nos encontramos, ainda temos necessidade de algumas expiações, de algumas provações, mas que, se vivermos essas situações, sem nos deixar desesperar, sem ficar reclamando, sem ficar questionando a sabedoria divina, nós temos uma grande chance de colher os nossos frutos, de viver as nossas experiências reparadoras e assim seguirmos os nossos passos na nossa caminhada evolutiva. E quando vislumbramos esse novo horizonte, quando começamos a compreender o objetivo, a necessidade que trazemos conosco nessa nossa caminhada imortal, vislumbramos sim aquele momento de alívio, de alegria, de otimismo de que vamos conseguir, vamos prosseguir caminhando. Mais ou menos, a gente, num exemplo bem simples, pensamos quando nós estamos no colo, um bebê, uma criança, chorando, porque a mãe foi em algum lugar saindo. E a gente vira para ele e fala assim, calma, que ela já está chegando, olha o barulhinho do portão. Ainda que não esteja vendo a mãe,
ele já se acalma. Ele já percebe que está chegando o auxílio, que aquele que está junto dele está concedendo a ele o carinho, o cuidado. Então, aquele momento de choro, ele começa a se acalmar. E quando ele vê a mãe, então, ele abre um sorriso. Ele se sente acolhido, alegre. É um movimento que muitas vezes nós somos convidados a fazer. Perceber, confiar na presença divina. Por isso que os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala que a nossa consolação está na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus. E exercitando essa fé, vivendo essa confiança, nós conseguimos sim perceber a alegria. Imaginemos os primeiros cristãos que caminhavam para os locais, né, de martírio, eles iam para ser entregues às feras, eles iam cantando. Eles iam vivendo aquela experiência com a certeza de que estariam sendo acolhidos brevemente por Jesus e por todos aqueles espíritos amigos que estavam ali laborando em favor da divulgação do cristianismo. Eles se sentiam alegres porque eles sabiam que tinham se esforçado, que tinham renunciado, se sacrificado em favor daquela mensagem de amor, daquela mensagem de esperança. Eles estavam vivendo aquela oportunidade. Eles se sentiam alegres por perceber a proximidade do amor de Cristo, conduzindo os seus passos. A gente percebe isso em Paulo. Em momentos de extremos desafios, no momento em que Paulo foi sacrificado. Ele está lá com o pescoço estendido, o algoz chega com a espada para decepá-lo, com as mãos tremendo. Mas Paulo olha para ele e convida. Ai, meu filho, cumpra o seu dever. E ele percebe em Paulo uma força, a força de quê? Daquela serenidade, daquela alegria que pulsava naquele ser com plena convicção de que ele estava caminhando em direção ao Cristo, ele estava se aproximando, ele estava vivendo ali a experiência dele do amor, da entrega, da renúncia. Era uma força que surgia intimamente. Por perceber e viver principalmente o quê? A fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Esse é o convite. Quando nós pensamos em alegria, nós expandimos o nosso pensamento muito além daqueles momentos de euforia que muitas vezes nós relacionamos com as nossas ambições terrestres, passageiras, efêmeras, que são momentos, sim, de satisfação. Muitas vezes desejamos algo, adquirimos esse algo, nos sentimos felizes, mas passa um período, aquele valor já se perde, aquela alegria também. Mas essa alegria do amadurecimento, da confiança, da perseverança, da coragem, ela é algo íntimo de valor de cada um de nós. Levamos conosco pela nossa imortalidade. É a nossa conquista. É o amadurecimento que o Espírito tem a oportunidade de adquirir. Por isso que os Espíritos falam assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a sua alegria que vos faltou na terra. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em vários momentos em que somos, às vezes, pegos assim, né, em cheio, vamos dizer, começamos a
meio que sentir um desânimo, um desconforto, uma inquietude, uma preocupação excessiva, vale a pena a gente serenar, refletir, elevar os nossos pensamentos e perceber e buscar o propósito que Deus, que Jesus, naquele momento está oferecendo para nós. Será que naquele momento nós estamos sendo convidados a viver a esperança? A percebermos que já temos a esperança dentro de nós? A vivermos a nossa fé? Testemunharmos essa fé? E assim cultivarmos essa alegria de viver. E vencendo a nossa jornada sem esmorecer. Sem nos deixar levar pelo desespero, pelo desânimo, que muitas vezes, nos dias de hoje, chegam a tal ponto que nos levam, às vezes, a atitudes altamente comprometedoras. Mas não, temos a confiança que podemos sim vencer e superar cada momento, usufruindo dessas oportunidades em favor do nosso amadurecimento, que é a proposta de Deus para cada um de nós. Caminharmos confiante de que somos sim herdeiros de Deus, somos filhos de Deus, e a herança de Deus sabemos qual é. A herança de Deus para nós é um dia desfrutarmos da perfeição, ainda que relativa, desfrutarmos não mais dos mundos primitivos, de provas de expiação, de regeneração, não. Desfrutarmos sim dos mundos angélicos, onde sim conseguiremos viver plenamente a alegria de estarmos próximos, bem próximos do nosso Pai. De podermos dizer que eu e o Pai somos um. De podermos dizer que naquele instante não só conheceremos a fala de Jesus que nos disse que podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas de podermos sim estar realizando essa fala. É a proposta de Deus para nós. Por isso que ele fala, caminhe com alegria. Alegria de quê? De ter essa certeza de que somos filhos de Deus e que desfrutamos do seu amor, que cuida de nós, de maneira que vamos conseguir nos aproximar do nosso Pai, vamos conseguir amadurecer intimamente, fortalecer-nos, e que cada momento, cada situação dessa, que às vezes nos chega das várias formas possíveis e que mexem com o nosso íntimo, são a oportunidade de testemunharmos a nossa fé, de vivermos tudo aquilo que buscamos nessas reflexões. Estamos aqui refletindo a oportunidade de pensarmos um manancial que nos permite caminhar alegres. Mas bem-aventurados o dia que nós somos convidados a testemunharmos essas reflexões. Marcelo disse isso na abertura das nossas reflexões. Vivermos todos esses ensinamentos. Sentirmos no Evangelho do Cristo exatamente essa mensagem de alegria, essa mensagem de esperança que ele nos dá. Por isso, meus amigos, para que nós compreendamos de forma mais ampla essa nossa fala, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, que está no Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem 93, que ele fala da alegria cristã. Ou seja, nós cristãos, como sermos mais alegres, como nos mantermos alegres nessa nossa jornada. E nessa mensagem, o Emmanuel vai comentar para nós o versículo 20 do capítulo 16 de João, que diz assim: mas a vossa tristeza se converterá
em alegria. E no primeiro parágrafo ele fala: nas horas que procederam à agonia da cruz, os discípulos não conseguiram disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha que interessante. Então ele diz para nós, naquele momento, a experiência de Jesus e a experiência dos discípulos. Jesus vivia com plena alegria, com maturidade do espírito crístico que era. Compreendia todo aquele cenário. Sabia que ele seguiria a sua caminhada de governador espiritual da terra, auxiliando-nos, amando-nos, principalmente amando-nos, apesar de toda aquela circunstância. O amor de Jesus para conosco não foi abalado em nada. Permanecia em Jesus a alegria da certeza de que cada um de nós que estávamos ali naquele instante, ele sabia que era passageiro. Que todos, em algum momento, compreenderiam a mensagem de amor que ele estava ali trazendo. É a jornada do espírito imortal rumo à perfeição. Mas ele compreendia também que para os discípulos era aquele momento tormentoso, sofrido, mas para alguns era uma festa. Era algo de euforia. Mas Jesus amava tanto um quanto o outro com esta certeza de que ambos, em algum momento, despertariam, em algum momento, buscariam essa renovação, prosseguir no nosso caminho evolutivo. Então, no momento de euforia ou no momento de dor. Assim, Jesus cuidando de nós, sempre, sempre com muito amor, nos dando novas oportunidades e esperando de nós que a nossa alegria brilhe sim, para que não desistamos e para que muito menos nos desanimamos, ou nos desanimemos, ou nos desesperemos. Seguindo Emmanuel, ele diz o seguinte, que através dos séculos viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Em muitos momentos, a mensagem do Evangelho era vista por muitos, não como uma mensagem de alegria, mas como mensagem, sim, de perseguições, de dor. Mas a mensagem de alegria, ela é percebida exatamente quando ela mostra a nós o caminho a ser seguido. Quando Jesus vem nos ensinar que os aflitos serão sim consolados pelas novas oportunidades, pela oportunidade da regeneração, da sublimação. Eles não serão consolados por serem coitadinhos, mas serão consolados por ter renovados em si a certeza de que são filhos de Deus, capazes de seguir, de vencer e de construir a própria iluminação. A mensagem de alegria do Evangelho, ela está assim. Quando Paulo descobre o valor da renúncia, o valor do sacrifício, a mensagem da alegria do Evangelho está no momento em que Joana de Cusa, com seu filho, está sendo martirizada, e ela diz aos seus algozes, aqueles que a perseguem, quando perguntada por eles
Se o Cristo só ensinou a ela a morrer, e ela retribui um júbilo, um impulso de alegria, que o Cristo não simplesmente a ensinou a morrer, como também a amar cada um deles. É a alegria do perdão, é a alegria da esperança, é a alegria da coragem, da resignação. Esta é a mensagem de alegria do Evangelho. Quando o Evangelho consegue tocar cada um de nós e nos despertar para o não desistir, para o seguir em frente, para o perdoar, para o oferecer a outra face, para oferecer a túnica quando lhe for roubada a capa. Toda a mensagem do Evangelho nos leva a uma posição, uma situação de alegria, por estarmos vivendo a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Por exercitar a certeza de que se temos e confiamos em um Deus justo, nada que ocorre conosco há de ter uma causa injusta. E seguindo Emmanuel, ele diz para nós: no entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como um adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Olha que parágrafo lindo, maravilhoso. Ele diz para nós que o amor do Cristo, na grande maioria das vezes, chega para nós como sublime oportunidade de crescimento através dos grandes desafios, através dos grandes convites, para que realmente nos mostremos em comunhão com esse Deus, confiando plenamente nele, entendendo que o cuidado de Deus para conosco é um cuidado com o espírito imortal. Por isso que muitas vezes o nosso olhar acanhado nos conduz à alegria de algo muito próximo, muito efêmero, mas Deus prepara, Deus espera muito mais de nós. Então, às vezes, aquilo que nós criamos ansiedade não é o que vai ser bom para o nosso espírito. Mas quando isso não se faz da forma com que nós esperamos, a grande maioria das vezes, nós conseguimos desfrutar, principalmente quando abertos a receber esse auxílio divino, nos encorajando. Tem uma historinha que elucida muito bem isso, que eu vou contá-la de forma muito breve. É uma história que está num livro da Ivone Amaral Pereira, chama Contos Amigos. É a história de um menino. E esse menino morava numa roça, junto com os pais, tinha um desejo enorme de estudar, mas o pai não permitia com que ele estudasse. Porque o pai era daqueles lavradores bem brutos, né? Não tinha estudo, então para ele o filho tinha que pegar na enxada cedo e ajudar na subsistência do lar. Mas o menino tinha um anseio muito grande em estudar. E ficava muito triste quando ele via os coleguinhas ir para a escola e ele trabalhando, sem reclamar, mas com muito desejo de estudar. Um dia ele estava na mata próxima, colhendo lenha para levar para casa para a mãe cozinhar. E quando ele colhia a lenha, ele chorava, porque ele estava triste. Ele queria estudar, ele tinha um desejo enorme de aprender a ler, de manusear os livros. Quando uma senhora, que também colhia lenha próximo e conhecia eles da região, chegou perto dele e perguntou: Raimundinho, por que você chora? Os seus pais te maltrataram? O seu pai te bateu? Ele disse assim: não, meu pai é muito bom para mim. Meu pai cuida muito bem de mim. Mas algo me entristece.
Eu gostaria muito de estudar. Tinha muito desejo de estudar, mas o meu pai acha que eu não preciso estudar. Acha que eu devo ajudá-lo na roça. Aí a senhora, sabiamente, traz para ele uma mensagem luminosa. Vira para ele e fala assim: Raimundinho, você reza? Você ora, conversa com Deus? Sim. Ela falou assim: então, nós vamos combinar o seguinte: você vai todos os dias entrar para o seu quarto antes de dormir e vai conversar com Deus através de sua oração. E vai pedir a Deus que, se for possível, que Ele te auxilie para que você possa estudar. Que Ele interceda junto ao seu pai para que você possa estudar. Porque você sabe, né, Raimundinho, que tudo que você pedir ao seu pai, Ele lhe concederá. Mas tem um detalhe, Raimundinho. Tudo lhe será concedido se for para o bem da sua alma. Porque se não for para o bem da sua alma, não lhe será concedido. Mas no momento em que não lhe for concedido, Deus vai te dar forças para que você passe por esse momento sem desistir, sem permanecer triste, seguir alegre. Então, assim Raimundinho fez, continuou orando, ajudando o pai. E numa bela manhã, o pai desperta, senta à mesa com a mãe, vira para a esposa e fala assim: Maria, nós precisamos levar o Raimundinho para a escola. A esposa, sem entender nada: mas por que você não estava querendo que ele estudasse? Eu tive um sonho com minha mãe, e neste sonho minha mãe me chamava, sentava comigo na mesa e dizia para mim da importância de Raimundinho estudar. Então, olha só, e Raimundinho estudou, se formou, e a história transcorre, ele se forma, ajuda a família, é uma história muito bacana. Mas a essência que eu queria trazer para nós é essa. É como que, em todos os momentos, quando nós buscamos, nós encontramos força, encontramos a nossa alegria renovada, e o que ela significa para nós. Significa exatamente o fomentar da nossa esperança, fomentar da nossa boa vibração, para que mantenhamos as nossas vibrações em acordo com aqueles que estão para nos auxiliar, para não nos deixar desanimar, para quando aquela tristeza começar a se aproximar, nós tenhamos força o suficiente para prosseguirmos, para buscarmos uma conversa amiga, para buscarmos uma leitura que nos acalme, que nos renove a esperança. E segue Emmanuel dizendo que os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substância perigosa em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Em palavras mais simples e concisas, o que Emmanuel diz para nós é que muitas vezes o proporcionar alegria não é concorrer com os caprichos ou com os desejos. Fomentar a alegria é prover o despertamento da capacidade íntima que cada um de nós tem de superar, de prosseguir e de se fazer amados pelo Cristo. Mais ou menos quando o pai educa o filho
não somente dizendo sim ou fazendo as suas vontades, porque aí ele não vai estar cultivando e solidificando o desenvolvimento de um ser capaz de prosseguir com as próprias pernas, com as próprias ações. Ele criará um ser dependente, plenamente dependente. Por isso, Emmanuel fala para nós que em muitas ocasiões o amor do Cristo se manifesta no proporcionar momentos de provar, provar o quanto realmente estamos dispostos a viver alegres com o Cristo. Finaliza Emmanuel dizendo o seguinte: eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. É a proposta de Deus para cada um de nós. Que a nossa alegria não seja euforia, mas que a nossa alegria seja plenitude de conquistas, plenitude da certeza de que caminhamos sim com Jesus e por Jesus, em direção à sublimidade que Deus reserva para cada um de nós. Por isso, que possamos cultivar, viver alegres, em favor da evolução de cada um de nós e do bem de todos. Meus amigos, eu agradeço muitíssimo a paciência, a companhia e aguardo agora o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela Ô, presença João, amiga, tá? a gente que agradece, cara, muito, muito bom te ouvir, para poder entender um pouco melhor essa alegria, né? Essa alegria que o Cristo veio nos ensinar. A gente fica muito feliz de ter aqui você hoje à tarde com a gente, para poder compartilhar dessas reflexões. Vou te convidar para guardar mais um minutinho aí, João. Vou só dar uns recados rápidos. Daqui a pouco você volta para a gente poder fazer a prece final. Certo? É coisa rápida. Bom, meus irmãos, para a gente poder relembrar, né, os nossos recados aí, que são importantes, nós vamos começar falando sobre o diálogo fraterno. O diálogo fraterno ele está acontecendo presencialmente, às segundas, de 18 às 19 horas, e no sábado, de 9 às 10 horas. A gente só pede às pessoas que cheguem aí 15 minutinhos antes do horário do diálogo, e que usem máscara, né? Evitando de chegar muito próximo do término do horário, porque senão o atendimento fraterno fica comprometido. O outro recado importante é que as palestras de segunda-feira às 20 horas voltaram a ser presenciais, né? Também imprescindível o uso de máscara, e o link para que vocês possam se inscrever e a gente ter uma ideia de quantas pessoas estarão no salão, com segurança, com conforto, é sempre disponibilizado na segunda-feira pela manhã nas redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Centro Espírita Amor ao Próximo. A nossa mocidade do amor ao próximo, a MEAP, voltou a ser presencial, isso é muito bom, os jovens estão comparecendo. Nós convidamos a todos aqueles que possuem, né, jovens aí, que possam levá-los, que possam avisá-los de que a mocidade voltou a ser presencial, e tem sido encontros muito, muito, muito bons e interessantes. Os nossos grupos de estudo, né, continuam acontecendo de forma online. O grupo Emmanuel nas terças-feiras, às 15 horas. O André Luiz acontece nas terças-feiras, às 20 horas. O estudo, né, o EAD, o estudo avançado da doutrina espírita, também às terças-feiras, às 20 horas. O Livro dos Espíritos, às quintas-feiras, às 20 horas. O grupo de estudo do DEC, né, da evangelização da criança, também às quintas-feiras, às 20 horas. E o grupo de estudo Herculanos Pires, às sextas-feiras, às 20 horas. Lembrando também que a evangelização da criança continua acontecendo online, às segundas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 8 horas da manhã. Então, esses são os recados, meus irmãos. Qualquer
dúvida, qualquer necessidade de informação, entra nas redes sociais do Amor ao Próximo, coloca lá, né, nas mensagens a sua dúvida e a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Nós vamos convidar o João agora para voltar, para a gente poder fazer a nossa prece final, encerrando as atividades dessa tarde de hoje. Eu vou convidar a todos que nesse momento acerenem, né, seus pensamentos, acalmem seus corações, aproveitando essa ambiência de paz que as reflexões do nosso irmão João, lá do grupo Ceareiros de Cristo, que a gente tanto ama, apresentou na tarde de hoje. Pedimos a espiritualidade maior, que possa abençoar essa casa, a qual nosso irmão faz parte, ao nosso centro espírita Amor ao Próximo, que todos nós possamos levar para as nossas vidas essa ideia mais clara, mais lúcida, de qual é a alegria proposta pelo Cristo. Que possamos ter uma semana de luz, de paz, de tranquilidade, colocando as nossas vidas a serviço do Evangelho, para que possamos ser cartas vivas, como diz o apóstolo Paulo. Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, infinita bondade, justiça, e agradecemos também a Jesus, nosso irmão, que se responsabiliza por nós nessa caminhada evolutiva, na orientação através do seu Evangelho. Com esse sentimento de gratidão, de paz no coração, nós vamos encerrando as atividades dessa tarde, dando graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, até semana que vem. João, leva o nosso abraço para os ceareiros, para a sua família. Certo? Semana que vem nós estaremos todos aqui, tá, meus irmãos? Um abraço, João. Fiquem em paz. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.